Boa noite a todos, graça e paz em nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias ao livro de 1 João, capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5. Estaremos finalizando hoje a carta do apóstolo João, primeira carta do apóstolo João, e na próxima semana estaremos dando início à segunda carta de João. Então, 1 João, capítulo 5, versículo 13. 1 João, se você abrir a Bíblia no final, Apocalipse, você voltando, você tem Judas, 3 João, 2 João, 1 João. Amém? Amém? Capítulo 5, a partir do versículo, na verdade, a partir do versículo 14, não 13. Então diz assim: e esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que já alcançamos o que temos pedido. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá, e Deus dará vida ao que cometeu o pecado. Este é o caso dos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo o que é nascido de Deus não vive pecando. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro e estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Vamos orar. Amado Deus e Pai bendito, nós queremos mais uma vez, Senhor, rogar a Ti que abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para a Tua palavra, e que como nós fazemos a cada dia, a cada quarta-feira, onde nós estudamos a Tua palavra, que verdadeiramente possamos compreendê-la. E não apenas compreender a Tua palavra, mas colocarmos ela em prática em nosso dia a dia. Nós não queremos viver uma vida, Senhor, dupla, onde nós somos algo na igreja e outra coisa totalmente diferente fora do convívio da igreja. Então, para que possamos ser uma só pessoa em qualquer lugar que estejamos, é necessário que aprendamos da Tua palavra e assim vivamos por ela. Então é o que nós pedimos ao Senhor nessa noite, que o Senhor prepare o nosso coração para aprendermos a Tua palavra, e aprendendo a Tua palavra possamos colocá-la em prática, em nome de Jesus. Que ela nos incomode, que a Tua palavra nos confronte, mas que a Tua palavra também nos console e nos conforte pelo poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, esse é o nosso pedido, e é em nome dele também que nós agradecemos hoje para todos sempre. Amém e glória a Deus. Como eu disse no início, nós estamos encerrando a carta de 1 João, e nesses meses, nessas semanas que a gente vem estudando a carta de 1 João, o que nós podemos dizer que nós aprendemos durante todas essas semanas que a gente vem estudando a carta de 1 João?
O que nós podemos dizer que nós temos aprendido com essa carta de 1 João? O que nós poderíamos dizer que aprendemos? Eu quero ouvir os irmãos. Quero dizer que eu só vou falar alguma coisa quando vocês responderem. Então, o que nós aprendemos nessa carta? Que Jesus veio em carne. Que Jesus encarnou, Ele é o Verbo encarnado, amém, isso mesmo. O que mais? E por que isso é importante? E eu falei sobre isso na semana passada. Por que é importante a gente entender que Jesus de fato encarnou? O que isso faz diferença na vida da gente como cristão? Falei isso na semana passada. Ele sofreu na carne. Sim, mas o que isso tem a ver conosco? O que isso, de maneira prática, na nossa fé, isso interfere na nossa fé? Sim, mas o que isso tem a ver, assim, a nossa vida prática? É algo que nós aprendemos na carta. É que se Cristo não veio em carne, então nós não fomos perdoados. Nós só somos perdoados porque Jesus veio em carne e o ser humano morreu na cruz. Nós vimos isso na semana passada. Então eu disse que Jesus é 100% e 100% Deus. Então isso é importantíssimo, porque se Ele não for Deus e homem, então nós ainda estamos em nossos pecados. O que mais a gente aprendeu nessa carta? Nós aprendemos a respeito dos falsos mestres, dos falsos ensinos, o que acarretava, o que levava essa igreja a fazer esses falsos ensinos que eles estavam aqui ensinando àquela igreja. Que não importa o que a gente faça, né, com o nosso corpo, porque o que importa é o Espírito, né? E isso levaria os irmãos a fazerem o quê? Ao quê? A libertinagem, a viver uma vida libertina. Porque se eu, posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, então eu vou viver do jeito que eu quiser. O que mais nós aprendemos nessa carta? Sobre o amor. Sobre o amor. Sobre o amor a quem? Aos irmãos, ao próximo. E se eu não amo o meu próximo, eu não amo a Deus. E o mandamento que nós temos que guardar é qual? Versículo 23 do capítulo 3. Qual é o mandamento? Crer no Filho Jesus e amar uns aos outros. Porque a vida que aquelas pessoas que estavam ensinando falsas doutrinas levavam, aquela vida deles era uma vida de pecado que feria, atingia diretamente a vida da igreja. Então isso significa que eles não amavam o seu próximo, não amavam os seus irmãos. O que mais a gente aprendeu aqui nessa carta? Aprovar os espíritos. Aprovar os espíritos. Aquele espírito que Jesus veio em carne, esse é de Deus. Então isso significa dizer que nem todo aquele, como o próprio Jesus disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, ou é de Deus. Lembra aquele ditado que tem no mundo, que diz que nem tudo que reluz é ouro. Nem todos aqueles que falam em nome de Deus são de Deus. Por isso, João manda nós observarmos, ou, como nas palavras dele, avaliar, julgar os espíritos. O que mais a gente aprendeu aqui na carta de 1 João? Vocês estão vendo que nós aprendemos muita coisa, né? Muita coisa aqui nessa carta.
e muita coisa valiosíssima para a nossa fé cristã. Para não nos deixarmos enganar, como Paulo diz aos Efésios, por qualquer vento de doutrina. Então, o que mais nós aprendemos aqui nessa carta de 1 João? O que foi? Grilo? O que tu está dizendo? O que nós aprendemos mais? Ninguém arrisca? Hã? Testemunho falou o quê? Não foi tu, pai? A fé. Tu falou, viu? Nada a ver. O testemunho, a fé. Agora lembra que eu disse que crer em Jesus e amar o próximo são duas coisas que não podem se separar. Se eu creio em Jesus, eu amo meu irmão. Vocês lembram que eu disse isso? Amém? Amém. São duas coisas que não podem se separar. Se eu creio em Jesus, eu preciso naturalmente amar o meu irmão. E ele vai até dizer, né, que se eu não amo meu irmão a quem eu vejo, naturalmente eu não vou amar a Deus a quem eu não vejo. Então, crer em Jesus e amar o meu irmão são duas coisas que não podem se separar. O que mais a gente aprendeu? O que mais a gente aprendeu? Versículo 2 do capítulo 3, alguém pode ler? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas quando Ele se manifestar, nós o veremos, seremos como Ele e veremos Ele como Ele é. O que isso significa? Significa que nós ainda temos de passar por um último processo, que é o processo da... Meu Deus, esqueci a palavra. Transformação do corpo. Nós passaremos ainda por esse processo de transformação do corpo. O nosso corpo será glorificado. Ainda passaremos pelo processo da glorificação do nosso corpo. Porque assim como Ele é, o veremos, seremos como Ele, como o corpo dele, teremos o mesmo corpo. E essa, versículo 3 do capítulo 3, essa é a nossa esperança. E se nós temos essa esperança de um dia o nosso corpo passar pelo processo da glorificação, então, como ele diz no versículo 3, nós nos purificamos a nós mesmos. Amém? Amém. Então, meus amados, isso são coisas, ensinamentos, doutrinas que essa carta de 1 João ela tem nos ensinado até aqui. E nós vimos também no capítulo 5, que é o capítulo que nós estamos agora encerrando e consequentemente encerrando a carta. Ele começa o versículo 1 do capítulo 5 dizendo o seguinte, olha aí, acompanhe comigo por favor. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é o quê? É o quê? É nascido de Deus. E ele fala no versículo 13 o seguinte: eu vos escrevo essas coisas a vós que creem no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. O que eu estou dizendo aqui
é que ele está dizendo que se nós cremos em Jesus, nós nascemos de Deus. Amém? Amém. Se nós cremos em Jesus, nós nascemos de Deus. Consequentemente, versículo 13, nós temos a vida eterna. Esse é um dos benefícios de nós termos nascido de Deus, através da fé em Cristo Jesus. Mas o segundo benefício de nós termos nascido de Deus está no versículo 14, e aí eu peço que você acompanhe comigo também, aí o versículo 14. Ele diz: e esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, o segundo benefício aqui, daquele que nasceu de Deus, naquele que creu em Jesus e nasceu de Deus, o primeiro é a vida eterna. O segundo, Deus nos ouve. Deus nos ouve. E isso é algo maravilhoso. E nós temos a certeza de que Deus nos escuta. Vocês lembram do episódio que Jesus chega para ressuscitar Lázaro? Lázaro, 4 dias de morto, né? Jesus chega, mas antes dele fazer o chamado de Lázaro, dizer: Lázaro, vem para fora, Jesus faz uma coisa antes. O que é? Ele ora. Vocês lembram como ele começa a oração? Ninguém lembra? Ninguém lembra? Ele diz: Pai, graças te dou porque me ouves. Aliás, eu sei que sempre o Senhor me ouve, mas falei isso por causa da multidão que está aqui. Esse é o benefício, o segundo benefício de crermos em Jesus e nascermos de novo. O Pai nos ouve tal qual Ele ouve o seu Filho. Amém? Amém. Mas preste atenção no que o texto está dizendo. Versículo 14. Essa é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa, de que maneira? Segundo a vontade de Deus. Isso significa dizer que Ele não vai nos dar coisas segundo a nossa vontade. Ele vai atender as nossas orações se o nosso pedido estiver de acordo com a vontade dEle. Então, nós não pressionamos Deus e colocamos Ele contra a parede e assim Ele faz o que a gente está pedindo. Não, a gente pede na humildade e na fé de que o nosso pedido esteja de acordo com a vontade dEle, esperando que assim seja. Mas se aquilo que nós pedirmos não estiver de acordo com a vontade de Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer? A vontade dele. Amém? Então nós temos a certeza, e olha o que ele diz aqui, versículo 15: se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos o que lhe pedimos. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: se nós temos a certeza que o Senhor nos ouve, então nós já alcançamos o que pedimos. O quê? Que Ele nos escute. E quando nós pedimos que a vontade dEle seja feita, então nós já alcançamos o que pedimos. Amém? Então João não está dizendo que tudo que nós pedimos a Deus Ele vai nos dar. Ele está dizendo: olha, vocês são privilegiados porque Deus escuta vocês. Aliás, todos aqueles que creem em Jesus. Agora, tudo que vocês pedirem dentro da vontade de Deus, Ele vai fazer. Mas
Ele não fará nada que esteja contrário à vontade de Deus. Então a nossa oração é na esperança de que aquilo que pedirmos seja aquilo que Deus quer. Então quando nós oramos para alguém ou por alguém que está doente, que está enfermo, nós oramos para que essa pessoa seja curada, na esperança que essa seja a vontade de Deus para a vida daquela pessoa. E rogamos de todo o nosso coração, com toda a nossa fé. E no fim, nós fazemos como Jesus, que seja feita, Senhor, a tua vontade. Amém? Amém. E assim nós temos a certeza que Ele vai nos ouvir, que Ele nos ouve, que a vontade dEle será feita. Agora nós vamos passar para o versículo 16. E nós vamos começar aqui a ver um texto bastante difícil. Versículo 16. Ele diz: se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá e Deus dará a vida o que cometeu o pecado. Antes da gente falar dessa parte difícil, eu queria falar primeiro do começo do versículo. Não sei se na revista atualizada está assim, mas aqui na século 21 ele diz: se alguém ver o seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá, orará, intercederá a Deus e Deus dará a vida. O que João está dizendo aqui é que nós precisamos aprender que o benefício da salvação não é só para mim. O benefício da salvação é para todos nós. E nós precisamos aprender que amar o irmão e cuidar dele não é só no sentido material, mas no sentido espiritual também. Então, se o irmão tem fome, o que a gente faz? A gente dá comida. E se o irmão está cometendo um pecado, o que a gente faz? A gente faz o quê? A gente vai corrigindo. Primeiro a gente ora e a gente vai corrigindo. Porque a salvação não é só para mim. Então eu não posso dizer, olha, eu estou salvo, o que ele está fazendo é problema dele. Isso não funciona no corpo de Jesus. Porque se nós somos um corpo, ninguém diz em sã consciência diz o seguinte: olha, o meu dedo está com uma ferida que não está cicatrizando. Eu não estou nem, a minha boca vai dizer, olha, eu não estou nem aí com o meu dedo, que ele morra. Você diz isso? É óbvio que não. Então, esse não é o sentido, ou melhor, isso não faz sentido dentro do corpo de Cristo. Se a gente está vendo um irmão cometer um pecado, nós temos a obrigação de corrigir. Amém? Amém. Você concorda comigo? Amém. Você diz amém? Amém. Vou perguntar de novo. Você diz amém? Meu Deus, ficou pior. Você diz amém? Amém. Amém. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. E se o irmão que estiver errando for você? Você aceita a repreensão? Tem certeza? Ontem nós estávamos conversando, eu, a Raimundinha e a Cláudia, justamente sobre isso. Que nós estamos vivendo um período da igreja que a igreja está muito melindrosa. Que ninguém pode falar nada para repreendê-la, e ela já fica não me toca. E isso é tão claro que o versículo mais falado hoje em dia na boca dos cristãos é o não judeus. Usado de maneira totalmente diferente daquela pretendida por Jesus,
porque Jesus, em hipótese nenhuma, ele falou esse texto para encobrir pecado de ninguém. Então a pessoa usa: olha, eu sei que eu estou errado, mas você está me julgando. Como assim? A grande questão é que nós precisamos corrigir uns aos outros, mas precisamos ter a humildade para reconhecer quando nós estamos errando e permitir que alguém nos corrija. Senão, irmãos, nós vamos viver uma igreja doente, onde ninguém pode corrigir ninguém porque ninguém deixa. Seria mais ou menos esse quadro aqui que eu vou pintar para vocês. Eu não sei se vocês, na família de vocês, tem alguém que é usuário de droga. Mas o quadro que eu vou pintar para vocês é o seguinte: imagine alguém na sua família que é usuário de droga. Ok? Alguém na sua família que é usuário de droga. E você está vendo que aquela vida que ele está levando vai levar ele para onde? Para onde? Para a morte. E você quer fazer o quê? Você quer que ele seja curado daquilo, salvo, liberto daquela situação. E aí você chega para ele e diz: olha, você está viciado. E aí ele diz o quê? Eu não estou não. Como é que você ajuda essa pessoa que não reconhece que está errado, que não reconhece que a vida que ela está levando está equivocada? Esse é o quadro. Precisamos ter a humildade para reconhecer quando estamos errados. E não podemos ser inalcançáveis, inatingíveis, no sentido de que nós não erramos e por isso, ou melhor, pelo menos achamos que não erramos e por isso não abrimos para ninguém nos corrigir. Ou quando alguém chega para nos corrigir, a gente joga um monte de pedra, dá patada, esperneia e... Mateus 7, Jesus disse o seguinte: não lancei pérolas aos porcos. O que isso significa? Alguém sabe? O que é uma pérola? Ela é uma pedra preciosa. A pergunta é: o porco sabe o valor de uma pérola? Absolutamente que não. Então, se eu jogar uma pérola que é valiosa para um porco, ele vai entender o valor dela? O que ele vai fazer? Ele vai pisar ou mastigar e quebrar. A metáfora de Jesus é a seguinte: aquele que não aceita a repreensão é igual ao porco. E a repreensão é uma pérola que você lança ao porco, mas ele não entende que aquela pérola é preciosa. O que ele vai pensar? Ele está me atacando, ele está jogando pedra em mim. Claro que o porco não pensa, né? Mas instintivamente ele vai perceber, ou dentro dos seus instintos, achar que está sendo agredido. Quando você, na verdade, está dando para ele algo valioso, mas ele não percebe isso. Então, todas as vezes que alguém não aceita a repreensão, é igual a um porco que não entende o valor da pérola. A repreensão é algo valioso. E se nós não entendemos o quanto ela é valiosa, nós estamos agindo tal qual aquele porco que Jesus colocou em Mateus 7. Salomão, em Provérbios, ele vai dizer que o sábio ama a repreensão, mas o tolo aborrece a repreensão. Então, quando nós não aceitamos a repreensão, nós estamos agindo que nem tolos, que nem porcos com relação às pérolas. Então, João,
está nos ensinando que nós devemos corrigir uns aos outros. Mas, em contrapartida, precisamos encontrar uma igreja que permita-se ser corrigida. Amém? E quando eu disse que nós não podemos ser inalcançados ou inalcançáveis, de maneira que achamos que não podemos ser repreendidos, eu quero dizer que isso que eu estou dizendo, isso abrange toda a igreja, e não somente os irmãos que estão aí, mas nós, líderes. Não podemos ser inalcançáveis. Não podemos achar que não erramos, porque erramos, e precisamos ter humildade para reconhecer quando estamos errados. Não é só vocês, é todos nós. Não podemos criar uma barreira onde os líderes são um nível mais elevado e que não podem ser corrigidos de maneira nenhuma. Todos precisam ser corrigidos a partir do momento que se colocam ou estão numa situação em que precisam ser corrigidos. Amém? O pecado para a morte que ele está falando aqui tem alguma coisa a ver com o pecado ou com o Espírito Santo? Eu vou já falar sobre isso. Essa é a parte difícil. Eu vou já falar sobre isso. Mas amém, irmão? Vocês entenderam? Olha, eu não perguntei para ela se eu podia usar ela como exemplo, mas se eu não puder, depois ela vai puxar no goleiro. A tia Sarah. Mas a tia Sarah é um exemplo de que, se ela percebe, ou pelo menos tem a percepção de que algo não está normal, ela chega para nós e fala. E isso, pelo menos eu espero não estar fazendo isso, mas eu pergunto para ela agora se alguma vez ela se sentiu, de certa maneira, constrangida em fazer qualquer tipo de pergunta para mim. Em achar que eu iria me colocar no pedestal e dizer, olha, você não é digna de me fazer essa pergunta. Ou de achar que nós estamos errados. Quem é você? Isso não pode acontecer. Eu lembro que quando aconteceu aquele episódio, eu queria até que ele pudesse estar aqui para confirmar o que eu vou dizer, mas quando aconteceu aquele episódio do encontro de casais, daquele irmão que pregou aquelas maluquices meio absurdas lá, o Wellington chegou para mim, me chamou à parte e me falou sobre isso. Eu disse, você tem toda a razão. Aquilo que não é correto precisa ser corrigido. Nós somos líderes, mas não acertamos sempre. Lutamos para isso, mas cometemos erros também. E às vezes é preciso alguém chegar para nós e dizer não. E precisamos ter a humildade para reconhecer. E é isso que nós, líderes, esperamos da igreja. Que quando a igreja faça, diga, venha agir de maneira equivocada, ou até crer de maneira equivocada, que aceite a repreensão. Se você está acreditando em algo que não é de acordo com a Escritura, e se nós chegarmos para você e dissermos, olha, isso não é assim, que você possa ter a humildade de reconhecer, obrigado por me corrigir. Eu achava que era diferente, mas agora eu estou vendo que não é. É isso que eu estou dizendo, baseado naquilo que João está dizendo para aquela igreja. Ele disse, versículo 16, se alguém vê o seu irmão cometer um pecado, e não é para a morte, pedirá e Deus dará vida ao que cometeu o pecado. Amém? Ele está dizendo para orarmos por essa pessoa, mas é óbvio que não é somente oração. Está implícito aqui você ver alguém cometer um erro e ajudá-lo e corrigi-lo.
Mas vamos para essa parte difícil do versículo, que é essa bendita, ou esse bendito pecado para a morte. Que é isso, pelo amor de Deus? Sim. Você começar aí. Eu lembro que um tempo atrás eu estava lá no salão, mas uma irmã da Assembleia tinha um cliente dele que respondeu para você e ele toca a cabeça em casa. Eu gosto de brincar com ele, ele ficou dizendo assim, boi. Disse assim, boi, a filha dele é boi, né? Eu disse, boi, tá com quantos anos que eu toco cabelo aqui e você sofre inteiro? Acho que durante esses anos todos, umas 2 vezes que eu fui dela. Aí eu lá nessa irmã, eu tinha que ela começou a pregar para ele, né? E eu ficava começando o dia inteiro, né? Aí eu comecei assim, dizer, assim, mas falou aí, né? Aí eu falei para a irmã, não se deve jogar pedras para as portas, eu disse, né? Sim. Você começar aí. Eu lembro que um tempo atrás eu estava lá no salão, mas uma irmã da Assembleia tinha um cliente dele que respondeu para você e ele toca a cabeça em casa. Eu gosto de brincar com ele ficou dizendo assim, boi. Disse assim, boi, a filha dele é boi, né? Eu disse, boi, tá com quantos anos que eu toco o cabelo aqui e você sofre inteiro? Acho que durante esses anos todos, tem umas 2 vezes que eu fui dela. Aí eu lá nessa irmã, eu tinha que ela começou a pregar para ele, né? E ele ficava começando o dia inteiro, né? Aí eu comecei assim, dizer, assim, mas falou aí, né? Eu falei para a irmã, não se deve jogar pedras para as portas, eu disse, né? Aí depois eu fiquei pensando, será que eu acho certo? Aí você falou agora, porque eu não estava adiantando, assim, mas você está falando, Exatamente. porque não vai Exatamente. Mesmo que a gente, é claro, né, a embriaguez ela tem vários níveis, né? Mas mesmo que o nível de embriaguez dele não fosse dos mais altos, eu não sei, mesmo assim ele não estava em sua sã consciência normal, né? Então, seria algo que, bom, ela realmente estaria jogando trevas aos povos. Ela deveria esperar ele ficar sóbrio, né? Se é que seria possível, né? Mas é isso mesmo. Então vamos lá, versículo 16, né? A segunda parte do versículo diz: este é o caso dos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ora. Então ele está dizendo que existem pecados que são para a morte e pecados que não são para a morte. Os que são para a morte, esse você não ora. E aí, o que é esse pecado para a morte? Negar que Cristo é o Cristo. Negar que Cristo é o Cristo? Eu acho que há pelo menos 3 interpretações possíveis, tá, para esse versículo. A primeira é de que João estaria falando de pecados específicos, no sentido seguinte: olha, esse pecado aqui, só um exemplo, se alguém mentir, esse pecado não é para a morte, mas se alguém adulterar, esse pecado seria para a morte. Só algo assim, seria listas diferentes. Eu não estou dizendo que é essa lista, só estou dando um exemplo de que havia uma das interpretações seria essa, que haveria uma lista de pecados que não havia perdão, e uma outra lista de pecados que poderiam ser perdoados. Talvez essa é uma interpretação baseada em Levítico 20. Abra comigo lá em Levítico 20. Levítico capítulo 20, a partir do versículo 1. Vocês acharam? Amém. Gênesis, Êxodo, Levítico.
palmo a palmo, não temos câncer. Amém. Capítulo 20, versículo 1, diz assim, ó, preste atenção, nós vamos pular alguns versículos, tá? Então, tente acompanhar, por favor. O Senhor disse mais a Moisés: também dirás aos israelitas: todo israelita ou estrangeiro que vive em Israel, que der um de seus filhos a Moloque, certamente será morto. O povo o apedrejará. Versículo 6. E voltarei o meu rosto contra aquele que procurar os conselhos dos mortos e os feiticeiros, prostituindo-se com eles, e o eliminarei do meio do meu povo. Versículo 9. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Amaldiçoou seu pai ou sua mãe, será culpado da própria morte. Versículo 10. O homem que adulterar com a mulher de outro, sim, que adulterar com a mulher do próximo, certamente será morto, tanto o adúltero como a adúltera. Versículo 11. O homem que se deitar com a mulher de seu pai, terá desonrado seu pai. Os dois adúlteros certamente serão mortos, serão culpados da própria morte. Se o homem se deitar com sua nora, ambos certamente serão mortos. Cometerão uma perversão, serão culpados da própria morte. Se um homem se deitar com outro homem, como se fosse com mulher, os dois terão praticado uma abominação, certamente serão mortos, serão culpados da própria morte. Se o homem tomar uma mulher e a sua mãe e a mãe dela, é depravação, tanto ele quanto ela serão queimados no fogo, para que não haja depravação no meio de vós. Se o homem deitar-se com um animal, certamente será morto, também matareis um animal. Se uma mulher aproximar-se de algum animal para deitar-se com ele, matarás a mulher e o animal. Versículo 17. Se um homem tomar sua irmã por parte de pai ou por parte de mãe, e vir a sua nudez, isso é vergonhoso, portanto serão eliminados do meio do povo. Versículo 27. O homem ou mulher que consultar os mortos ou for feiticeiro, certamente será morto, serão apedrejados, serão culpados da própria morte. Então, aqueles que dizem que esse pecado para a morte seria uma lista de pecados que consequentemente levariam à morte, usam esse versículo, esse texto, né, de Levítico 20 como base para isso. Mas isso iria de encontro ao que o próprio apóstolo João falou aqui no capítulo 1. Olha o que ele disse no capítulo 1, versículo 9. 1 João 1,9. Amém? Amém. 1 João 1,9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele deu alguma lista de pecados específicos? Não, ele diz que se confessarmos os nossos pecados. Então, apesar de ser uma interpretação possível, eu acho difícil que seja, porque senão ele iria entrar em contradição com aquilo que o próprio João falou no capítulo 1. Uma segunda interpretação possível aqui é que João estaria usando aqui, ou falando aqui a respeito de uma apostasia. O que é uma apostasia? É uma negação da fé. Seria você ser cristão e depois negar tudo aquilo que você crê. Você apostatou da fé. E quem acredita nessa interpretação está pautado ou baseado em Hebreus capítulo 6. Abra comigo lá em Hebreus capítulo 6.
Versículo 4, Hebreus. Como vocês estão em 1 João, se vocês voltarem das segunda, 1 Pedro, Tiago e depois Hebreus. Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4, diz assim, ó: pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo a vergonha. Então, aqueles que acreditam que João está falando de uma apostasia, eles se baseiam nesse versículo. Mas há uma terceira interpretação, e no meu ponto de vista é a mais coerente, é aquela, aliás, que eu acredito que seja a interpretação desse versículo, é aquela que está dizendo que esse pecado que é para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso porque o próprio Jesus falou isso. O próprio Jesus disse que a blasfêmia contra o Espírito, ela não tem perdão nesse mundo ou no próximo. Mateus 22, abre aí, Mateus 12, abre aí comigo, por favor. Acharam? Mateus 12, versículos 31 e 32. Mateus 12, versículo 31 e 32. Diz assim: portanto vos digo, todo tipo de pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Então, João está falando aqui, na minha concepção, da blasfêmia contra o Espírito Santo. Agora, talvez isso venha ou traga mais uma pergunta, né? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? E aí a gente, quando chegar em casa, a gente se ajoelha, ora e pergunta para Deus. Porque eu estou falando isso, irmãos, porque a Bíblia não diz o que é. Cara, não diz. E assim, as pessoas às vezes querem dizer, olha, mas é porque os fariseus disseram que chamaram o Espírito Santo de demônio. E eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Em momento nenhum Jesus disse que eles blasfemaram. Jesus disse, cuidado para não blasfemar. E eles literalmente disseram, tu expulsa demônio por Beelzebul. Eles chamaram o Espírito Santo de Beelzebul. E Jesus disse, cuidado para não blasfemar. Ele não disse que eles haviam blasfemado ainda. Talvez estivessem perto disso. Então, o texto, a Escritura, não nos deixa claro o que seria essa blasfêmia contra o Espírito Santo. Alguém me disse uma vez, mas é a negação pública de Jesus. Mas alguém que nega Jesus publicamente, e se ele mais da frente confessar Cristo. E se nós pensarmos assim, quantos de nós não negávamos Jesus na nossa vida antigamente? Talvez a gente não confessasse esse negar publicamente, mas as nossas atitudes negavam o Filho de Deus. E hoje, graças a Deus,
nós o confessamos. Amém? Como Mateus 12, versículo 32, ele fala, se alguém falar contra o Espírito Santo, contra, de que forma poderia ser colocado esse contra o Espírito Santo? Não sei. E essa é a grande questão. Não se sabe. Não seria atribuir ao demônio aquilo que é Deus? Mas foi o que os fariseus fizeram. E Jesus não disse que eles faziam. Descuidado. Mandou eles terem cuidado para não blasfemar. Irmão, esse texto de Hebreus está falando a respeito de que recebeu o Espírito Santo. E provaram do Espírito. Esse é complicado. É muito Nós complicado. recebemos o Espírito Santo. Nós temos. Há várias interpretações desse texto também. E nós temos assim, a direção pelo Espírito Santo que nos guia. Ele fala até assim, né? E provaram dos poderes do mundo vindouro. Algumas interpretações para isso, uma delas, e que eu vejo que seja uma bem coerente, é que provar das coisas do mundo vindouro é, por exemplo, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós provamos de coisas que só dizem respeito ao mundo por vir, mas que foram antecipadas para a gente já participar a partir de agora. Então essas pessoas que participaram dessas coisas, que dizem respeito ao mundo vindouro, e depois apostatam, não há perdão para elas. Mas é difícil, é um texto muito difícil. Porque se nós partirmos para essa linha, nós poderíamos dizer que quem se afasta não volta mais. Explica só um pouquinho, só no parênteses, vai ficar a questão de Ananias e Safira sobre a questão da mentira, que eles não fizeram a confissão. Eles não foram mortos por blasfêmia. Eles foram mortos por tentar Deus. Ele diz, mentiste, mas é um tipo de tentação a Deus. E a gente pode atribuir, por assim dizer, a Ananias, comparar a morte de Ananias e Safira com a morte daquele rapaz lá no Antigo Testamento, que a arca ia cair. E aí o que ele fez? Mas era permitido ele segurar? Não. Por quê? Porque a arca representava a santidade de Deus, a presença de Deus. Então, naquela época, no Novo Testamento, lá de Ananias e Safira, a presença de Deus estava tão próxima que aqueles que cometessem qualquer tipo de pecado poderiam morrer. Porque a presença de Deus estava bem em cima deles, diante deles. Uma vez o Nicodemo disse assim: por que isso não acontece mais hoje? E isso é uma tristeza, responder essa pergunta. Porque aquilo acontecia porque a santidade de Deus estava bem em cima da igreja. Se isso não acontece mais hoje, é porque a santidade da igreja se distanciou. Entende? Não era uma blasfêmia, era algo nesse sentido. A santidade de Deus estava ali, bem próximo, e qualquer erro poderia ser fatal. Não mentiste, mas ao Espírito Santo. Ao Espírito Santo. Então, eles tentaram Deus e a presença de Deus era muito mais, se eu posso usar essas palavras, mas muito mais viva no meio da igreja, muito mais próxima. E aí eles... Lembra quando Deus fala para Moisés, tira as sandálias porque o lugar é santo. Quando o povo disse: Moisés, nós queremos falar com Deus do jeito que tu quer, do jeito que tu fala. Aí Deus diz: olha, então manda o povo ficar lá no pé do monte que eu vou descer. Quando a presença de Deus desce no monte Sinai, o que o povo faz? Pelo amor de Deus, mano, fala tu mesmo. A gente não aguenta. Então a presença de Deus naquela situação da igreja no primeiro século, ela era muito muito próximo. Infelizmente não é mais assim. Infelizmente. Voltemos para o 1 João,
capítulo 5, para a gente encerrar. Então, provavelmente, a blasfêmia contra o Espírito Santo seja esse pecado sem perdão que João está falando aqui. E ele continua, versículo 17: toda injustiça é pecado, e há pecado que não é para a morte. Versículo 18: sabemos que todo que é nascido de Deus não vive pecando. Pelo contrário, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não o toca. Então, quando a Almeida século 21 diz que aquele que é nascido de Deus não vive pecando, o sentido aqui é não vive no pecado. Porque em algumas traduções vai até aparecer assim: aquele que é nascido de Deus não peca. Algumas traduções aparecem assim. Mas nós sabemos que pecamos. E o próprio João, aqui no capítulo 2, ele diz: olha, o certo é que vocês não pequem, mas se pecarem, então há uma possibilidade de pecar. Então o sentido aqui não é que aquele que nasce de Deus não peca, mas o sentido é aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Amém? Amém. Então, aqueles que nasceram de Deus através da crença em Jesus não podem viver na prática do pecado. É isso que João está dizendo para eles. E aquele que nasceu de Deus, ele guarda a Deus no seu coração. Consequentemente, o diabo não toca. Não sei se vocês já tiveram alguma experiência em estar num culto de uma igreja pentecostal, no momento onde eles estariam tentando expulsar um demônio. Vocês já tiveram essa experiência? Eu lembro de uma vez que um obreiro, todo mundo correu lá e o obreiro fez o seguinte: ele pegou aquele vidrinho do óleo da unção e começou a passar nele, no corpo dele. Aí, que é isso, irmão? Não, porque se ele sair dele, para não entrar em mim. Aquele que, olha só, pelo contrário, aquele que nasceu de Deus, guarda-o. Isso significa dizer que Deus está nele. O Espírito Santo vive nele. Então, se o Espírito Santo vive nele, o maligno não toca. Ele nem toca, quanto mais ele. Olha, eu sei que nós estamos falando do plano espiritual, mas aqui a lei da física serve. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Ou está o diabo ou está o Espírito Santo. Os dois não dá. Trabalho com literatura, eu não vejo. Agora, recente, sabe, mataram o irmão dela mais novo, né? Aí ela me disse que entrou em espírito, ela não chorava. Ela segurou, tipo assim, a emoção dos outros, tudinho. Aí ela disse que quando terminou, passagem lá, das emoções, todo mundo ficou bem, mas ela ficou arrasada. Olha, eu não sei se... Eu não vou dizer que ela não estava no Espírito, porque o cristão precisa viver no Espírito, né? Tem até algumas coisas que, por exemplo, que a gente fala que não faz muito sentido, né? Por exemplo, a gente vai orar e diz assim: agora vamos entrar na presença de Deus. Quando a gente sair? Porque a gente está o tempo todo na presença dele. Ou, por exemplo, a gente está adorando, está louvando, diz: agora vamos adorar a Deus, ou vamos cantar um hino de adoração. Qual o hino que não é de adoração? Então tem coisas que a gente fala que às vezes não faz sentido, né? Essa seria uma delas: eu entrei no Espírito. Quando tu saiu? Não faz sentido isso. Mas assim, talvez ela seja uma pessoa que
que não que ela entrou no espírito, mas que ela tem dificuldade com relação a expressar não era sentimento que eu queria colocar, mas era emoções, expressar emoções. E quando você é assim, é ruim. E eu digo isso porque eu sou assim. Então, quando acontece algo muito ruim, como por exemplo a perda de um ente querido, eu tento chorar e não consigo. Eu fico entalado aqui. Quando o choro vem, o bicho entala aqui, eu não consigo derramar lágrima. Só que às vezes, quando eu choro, aí eu choro. Eu tenho muita dificuldade de expressar emoções. Então, por exemplo, eu não consigo chorar na frente de ninguém. Agora, se eu estiver sozinho, aí não desaba. Talvez ela seja assim. Não porque ela entrou no espírito, mas porque ela é assim. Ela usou Então, talvez ela nem saiba que ela é assim, né? Não sei. Mas enfim, o fato é que o diabo não nos toca, porque nós somos de Deus. Isso é bem claro nas Escrituras. Aí ele fala o seguinte: sabemos que somos de Deus, versículo 19, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Eu quero só corrigir, porque eu lembro que quando eu era novo convertido, essa frase era a seguinte, a gente ouvia muito ela, mas a gente dizia o seguinte: olha, não é, meu Deus, não, no mundo era assim, no mundo jaz o maligno. No mundo jaz o maligno. Mas o texto está dizendo que o mundo jaz no maligno. Deu para entender a diferença? Sim ou não? Quando nós dizemos que era o que a gente ouvia, né? No mundo jaz o maligno, nós estamos dizendo que o maligno está no mundo. Tá? Agora, se eu digo, como o texto está dizendo, que é o mundo que jaz no maligno, então eu estou dizendo que é o maligno que está nele, não o contrário. Não é o maligno que está no mundo, é o mundo que está nele. Isso é bem diferente, porque significa dizer que não é um mundo onde o maligno atua, é um maligno onde o mundo está. Dá para entender? Assim como nós estamos em Deus, o mundo está nele. Por isso ele vai dizer que todo aquele que vive pecando, vamos lá para o capítulo 3. Versículo 8. Alguém lê, por favor? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Pronto. Não, pode continuar, por favor. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, o mundo jaz nele. Então, nós só temos duas opções: ou estamos em Deus, ou estamos no diabo. Se praticamos a justiça de Deus, se cremos em Jesus, estamos em Deus. Se não cremos em Jesus, somos filhos do capeta. Porque, olha só, o que isso significa é que não existe meio termo. Não, eu não sou crente, mas também não faço nada de mal. Se você não está em Deus, você está nele, porque o mundo jaz nele. O mundo está nele. Essa palavra jaz significa estar, permanecer, viver. Essa palavra ela é muito encontrada num lugar. Jaz, onde é? No cemitério. Aqui jaz fulano. Aqui está fulano. Pelo menos o corpo da pessoa, né? Ou se tiver mais de 20 anos, nem um pouco mais. Talvez 20 não, mas é pouco, né? Uns 100 anos não tem mais nem osso. Mas a palavra jaz aqui significa estar,
permanecer, então o mundo permanece nele. E para sair dele, precisa estar nele. Então, Jesus diz: o que não é por nós, é contra nós. E quem é contra Jesus? O diabo. Então entenda mundo não como o planeta Terra, mas entenda mundo como o sistema pecaminoso que rege tudo que a gente pensa, tudo que a gente vive, tudo que onde a gente vai. Isso é mundo. E o mundo, lembra quando ele diz lá no capítulo 2, não ameis o mundo, não ameis esse sistema corrupto que rege o mundo, a idolatria, a prostituição, a avareza, tudo isso, a imoralidade, tudo isso é mundo. Não enxerguemos mundo, meus irmãos, de maneira geográfica. Como assim? Saiu daquela porta é o mundo, entrou daquela porta para cá é a igreja. Aqui nós estamos no mundo, porque ele faz parte do planeta. Então o mundo não é geográfico, o mundo é um sistema que rege tudo isso. Como Paulo escrevendo aos Efésios diz, ele é falando do diabo, ele é o príncipe da potestade do mundo, desse sistema que rege. Então é isso, esse sistema que rege, que eu não posso amar. Eu não posso amar a prostituição, eu não posso amar a imoralidade, eu não posso amar a avareza, eu não posso amar o adultério, eu não posso amar a mentira. É esse mundo que eu não devo amar. E às vezes o mundo não está lá, o mundo está aqui, ainda que você esteja aqui. Por isso que João está dizendo para nós não amarmos, que o mundo não esteja aqui dentro, não é lá fora, é aqui. Por isso que tudo na Escritura, no Novo Testamento, ele fala de regenerar o coração. Lembra que diz Provérbios 4:29? Sobre tudo que se deve guardar, porque dele procede as fontes, as saídas da vida. Quando João diz que nós não devemos amar o mundo, o que ele está querendo dizer é que no nosso coração não esteja o mundo. Entende? Porque no nosso coração precisa estar Deus. Amém. E se nós não estamos nele, estamos no caminho. Versículo 20 e 21, para a gente encerrar. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos aquele que é verdadeiro, e estamos naquele que é verdadeiro, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos da idolatria. É interessante João ter acabado com isso, né? Dizendo, guardai-vos da idolatria. Depois de tudo isso que eu falei com relação ao coração, ele termina dizendo, guardai-vos da idolatria. Por quê? Porque tudo aquilo que o nosso coração ama, nós temos uma tendência de idolatrar. Nós idolatramos a nós mesmos, quando somos muito vaidosos, né? Nós idolatramos o cônjuge, nós idolatramos os filhos. Então ele termina isso aqui com essa advertência. Termina a carta com essa advertência. Filhinhos, guardai-vos da idolatria. Em outras palavras, guardem o coração. Guardem o coração. Amém? Eu espero que nós possamos ter aprendido muito com essa carta de Efésios. E verdadeiramente, irmãos, nós ainda temos muito a aprender. Amém.
Nós temos ainda mais 2 cartas de João, essas cartas muito mais curtas, né? Todas as duas só tem um capítulo cada uma, mas tem muita coisa legal que a gente pode falar e a gente pode extrair dessas 2 cartas. Então, que em nome de Jesus, assim como a gente aprendeu com a primeira carta de João, nós também possamos aprender com a segunda e com a terceira. Até o final, até o Apocalipse. Eu vou até Judas. Ainda não. Eu pretendo ensinar Apocalipse, mas ainda não, porque eu preciso ler mais sobre isso. Eu confesso que os meus conhecimentos apocalípticos ainda não estão dignos de ensinar. Aí a gente pode falar sobre escatologia, não sobre o livro de Apocalipse em si. Porque, amém? Amém? Então vamos ficar de pé e vamos orar.